Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos, que Deus ilumine a vida de vocês, o caminho de vocês. Pessoal, tem um vídeo meu aí que tem muita gente aí comentando, e eu quero agradecer por você ter parado, analisado os vídeos. Pessoal, não sei o que acontece. Vamos supor, você tem amizade com seus amigos, você trabalha e alguém diz assim para você: vamos bater aquela bolinha? Aí a pessoa fala: opa, vou tomar um banho e já desço pro campo. Tá entendendo o que eu tô explicando? Vamos bater aquela bolinha? Aí os amigos se encontram e vai descer pro campo bater aquela bolinha. E eles têm que fazer aquele futebol. E aquele futebol, dependendo do horário, começa mais ou menos umas 4 da tarde. Sabe que hora que eles vão sair do campinho? 8, 10 da noite. Era assim que eu fazia antes. Encontrava meus amigos, batia aquela bolinha, suava a camisa, mas adorava jogar bola junto com os meus colegas. Na época de 16, 17, 18, 20, 22 anos, 14, 13, 12, 11. Mas pessoal, o que eu quero dizer com isso? Olha só, eu quero falar para você que qualquer coisa que eu abro no meu livro aqui, eu quero postar um vídeo. É, é isso, pessoal. Por isso que eu conjecturei aí para que você veja o gosto das coisas. Quem não gostava de jogar uma bolinha de gude? Quem não gostava de jogar um futebol? Quem não gostava de soltar uma pipa? Eu fazia umas pipas engraçadas, fazia uns maranhão para soltar com os amigos, os colegas. Depois a gente corria jogar futebol. Sabe o que se chama? Gosto. Você gosta de jogar futebol. Você gosta de chegar àquela época da Copa, colecionar as figurinhas. Eu tinha figurinhas do Falcão, do Pelé, Maradona, Zico. Adorava na escola trocar aquelas figurinhas, jogar bafo. Bafo, pessoal, você monta um morrinho assim, ó. E vamos as duas? Vamos as três? Ah não, vamos 100. Pessoal, acredite, você que vai compartilhar esse vídeo, eu estudava e eu tinha um bolão de figurinha. Quando eu cansava com essas figurinhas, eu subia uma escada mais ou menos de 8 graus, 10 graus de escada, fazia aleluia. O que é fazer aleluia? Pegava aquelas figurinhas e distribuía para todo mundo. Aí eu chegava, eu era o bom de bafo, de figurinha, e falava assim para um colega: presta uma figurinha para mim. Sabe o que acontecia? Uma figurinha, eu rapelava a escola inteira. Eu era muito bom de futebol, eu era muito bom de virar figurinha. Eu gostava muito de jogar bafo com os amigos. O que é jogar bafo? 10, vamos às 10. Colocava 10 assim, ó. Eu colocava 10, meu amigo colocava 10. Aí fazia assim: discordia, discordia. Aí às vezes a pessoa colocava pedra, eu colocava martelo, pronto, quebrava. O martelo quebrava. Aí a pessoa falava, tinha alguém do meu lado, falava assim: ixi, não vai sobrar uma pra você virar. Ele vira tudo as figurinhas. Aí eu olhava assim, falava assim: ah, sai pra lá, vai, você não sabe de nada. Por quê? Eu brincava com eles, porque eles queriam dedar que eu era bom de bafo, era bom de virar figurinha. Eu falava assim: vai pra lá, deixa eu jogar, vai. Daí eles pegavam isso que eu fazia, senão eles ficavam soprando pros amigos, que eu era bom de figurinha. Por que eu tô conjecturando isso, pessoal? Porque qualquer coisa que agora eu vou ler no meu livro, eu gosto de fazer vídeo, pessoal. Tô fazendo um vídeo aqui pra vocês. E você vai compartilhar isso daí. E vai lembrar também do tempo seu que você jogava, que você soltava pipa, bolinha de gude. Gente,
Eu colecionava aquelas bolinhas de gude mais bonitas. E aí a gente colocava as bolinhas de gude assim, e eu queria pegar justamente a que era certeira mesmo, para me levar todas as bolinhas de gude. Gente, mas quando alguém pegava certeira mesmo, que é aquela que faz um círculo assim, ah, pessoal, eu perdia todas as minhas bolinhas de gude. Perdia tudo. No outro dia eu ia lá numa vendinha, comprava 30 bolinhas de gude para pegar o pessoal e brincar com o pessoal. Brincava de bafo, malha, né, que a turma fala, ó. É malha, acho que é malha, não lembro muito bem. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Gente, eu pego um livro para ler, eu tenho que fazer esse vídeo. Eu gosto de fazer vídeo para que você entenda, para que você saiba também e tenha desejo de fazer homilética, exegese, hermenêutica. Pessoal, olha só. Quando eu pego o meu livro e vou apresentar alguma coisa aqui para você, e você vai falar, nossa, foi muito bom você fazer esse vídeo. Porque olha só, tem gente que nunca viu escrito isso aqui. E não é no livro de teologia. Isso é da Bíblia que você tem na sua casa. Olha só, vamos lá. Capítulo 1, Teologia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João, capítulo 6, 45. Vou repetir para que você compartilhe esse vídeo. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem falou isso? Vamos interpretar a Bíblia? Vamos interpretar a teologia? Ó, se ele está falando assim, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Esse vem a mim. Ó, gente, quando você fala esse vem a mim, alguém falou isso. Quem falou isso? E está lá em João capítulo 6, 45. Esse vem a mim. Olha lá. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido. Não está falando do próprio Filho Jesus Cristo? Isso sim é interpretação bíblica. Está entendendo o que é interpretação bíblica? Olha só, eu vou explicar para você o que é interpretar. Ó, está escrito nos profetas. Não é interpretação bíblica. Serão todos ensinados. Não é interpretação bíblica. Por Deus, não é interpretação bíblica. Portanto, não é interpretação. Todo aquele que da parte do Pai está começando a interpretar, entenda, pessoal, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Agora sim, olha só, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, é interpretação bíblica. Mas como que eu interpreto isso? Ele é quem falou. Ele é quem testificou. Ele é o cabeça. A cabeça, pessoal, não esquece, ele não é o cabeça da igreja. Para com isso. Ele é a cabeça da igreja. Aí, para você interpretar, tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Quem vem a mim? Quem vai a Cristo? As almas. Quem vai a Cristo? Os pecadores. Quem vai a Cristo? Os perdidos. Quem vai a Cristo? Solitário, o preso, o amarrado,
angustiado, o triste, o desprezado. Viu? Isso é interpretação bíblica. E aí, para ficar melhor a interpretação bíblica, você vai falar para quem você está ensinando. João, capítulo 6, 45. Olha só, pessoal. Quando eu abro o meu vídeo aqui para compartilhar com vocês, a primeira coisa que eu penso é fazer a leitura. Sempre quero fazer a leitura. Mas não começo com leitura. Eu começo com a base. Deixa eu explicar para você. Se você falar de um livro, ou de um caderno que você escreveu, ou de um diário, não esqueça, é um texto. Ah, mas como que pode ser um texto se é uma carta de 200 folhas? É um texto. É um texto. Aí você tem que interpretar esse texto. Você tem que trazer esse texto para os dias de hoje. Pessoal, compartilhe esse vídeo. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer assim, pessoal, olha só. Deixa eu dar uma claridade pro vídeo aqui. Só um segundo, viu, pessoal? Pronto, melhorou bem. Agora vamos lá. Acalmar os ânimos agora e usar uma palavra suave para vocês, ok? Vamos usar suavidez, vamos usar uma palavra branda, pensa quando uma pessoa está com uma paz, e aí você fala aquela palavra branda, sabe aquela palavra doce, então olha lá. O que eu quero colocar aqui para você no vídeo. Deixa eu falar para você. Todos os vídeos já estão sendo vistos. Todos os vídeos já estão sendo colocados, já foram colocados. Qual? TikTok, YouTube. Já estão lá. Já lancei. E a hora que eu terminar aqui, que você vai compartilhar meu vídeo, você vai ver, ouvir sobre a introdução. Falei sobre a finalidade da teologia, agora eu quero falar sobre a introdução à teologia. Ei, é diferente finalidade com introdução à teologia. Pessoal, olha só, quero falar bem calmo agora, bem suave, bem baixinho. Eu e você, vamos lá. Nos dias atuais, muitas especulações sobre o tema são levantadas. O estudo teológico depende da denominação ou do grupo religioso. É visto como uma ferramenta importante que também capacita a Igreja de Cristo a realizar sua missão. Porém, há segmentos para os quais a teologia é exatamente o oposto, sendo considerada até um obstáculo à espiritualidade e ao crescimento da fé. Isso porque, segundo esse segmento, o apego às letras sufoca a manifestação do Espírito Santo. O saber anula o poder
espiritual. Mas antes de tratar dos demais assuntos referentes à teologia, é necessário observar alguns aspectos dessa área em si. É necessário, antes de tudo, compreender o que é a teologia e a religião cristã. Compreender a sua importância, finalidade, métodos e divisões. São esses aspectos que vamos examinar nesse capítulo. Gente, deixa eu falar para você bem claro, bem legal aqui para você. Primeiro você tem que aprender a finalidade da teologia. Primeiro de tudo, pessoal, não mistura as coisas. Finalidade da teologia. Quando você aprende a finalidade da teologia, agora você vai expor o que é a teologia. Você não vai fazer uma exposição? E a exposição, ela é o quê? Introdução. Você vai falar para alguém alguma coisa, não vai? Então você vai dar uma introdução sobre o seu assunto. Você vai dar uma introdução da base do que você vai explicar. Você vai dar uma introdução da teologia. A finalidade da teologia e a introdução da teologia. Então eu parei aqui, ó. São esses os aspectos que vamos examinar nesse capítulo, certo? Dando mais uma pausinha aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a religião cristã e teologia cristã. Vamos lá. Direto no vídeo. Há teólogos que sugerem a seguinte distinção entre religião cristã e teologia cristã. A religião cristã é o conhecimento de Deus, ok? Você nesse vídeo, compartilha esse vídeo. Ó, compartilha, mostra pro seu irmão, mostra pro seu pai, senta a mãe na mesa, aí ao tomar café, para ela ouvir meu vídeo, seu pai que chegou do serviço, para ele saber fazer uma construção, fazer uma análise sobre essa base de teologia que eu estou falando. Porque muitas vezes, pessoal, tem pessoas que querem levar uma vida assim, ó. Camarada levanta, vai trabalhar, voltou do trabalho, sabe o que ele faz? Ele esquece que ele tem um livro para ler, ele esquece que tem um filme para ver, ele esquece que ele tem uma televisão, ele esquece que tem um livro, ele esquece de tudo, ele não quer fazer nada absolutamente. Dá graça viver assim? Não dá. Não dá graça viver assim. Sabe o que a pessoa quer lembrar de fazer? Ah, cheguei de serviço, tomar meu banho, pegar meu carro, papai e papá. Só carro. Morre, não leva nada. Não leva carro, não leva roupa, não leva sapato, não leva dinheiro, não leva anel. Mas não leva nada. Não leva nada, pessoal. Não é gostoso você ir para o seu trabalho, chegar e saber que tem um livro te esperando? Um livro! Uma Bíblia te esperando na cabeceira da sua cama. Ela falando, por favor, me leia! Poxa, ela grita no ouvido seu. Você vai morrer, camarada. Você não sabe o que está escrito nas escrituras? Leia! Não é gostoso você ir para o seu trabalho, pegar seu carro, trabalhar, nem que seja 12, 18 horas, mas você chegar, tomar um banho e falar assim, eu tenho um livro para mim
comer ele. Eu tenho um livro. Que livro é esse? É o maior livro que eu já vi. É a Bíblia Sagrada. Só que você tem que ter interpretação. Pessoal, olha só. Primeiro é a finalidade da teologia. Depois é a introdução à teologia. Por quê? Quando você aprende a finalidade, que eu fiz o vídeo, você já está aí compartilhando para todo mundo. Obrigado, que bom, obrigado. Vitória! Maravilha! Pessoal, daí, nessa base desse vídeo que eu fiz, você vai aprender agora a fazer introdução à teologia. Você vai se comunicar com as pessoas falando teologia, sabe? E vai entender o que é religião cristã e teologia cristã, que é super diferente. Você vai entender. E nós vamos falar um pouquinho sobre religião cristã. Olha só. O que eu vou dizer aqui está na Bíblia. Se você tem uma Bíblia, você vai ler lá na sua casa. Ó. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6,45. Tem gente que vai dormir pensando João 6,45, João 6,45, João 6,45. Eu sei, gente, quando você pega gosto para coisa, não adianta. Não adianta, pessoal. Vai falar aos seus ouvidos e você vai falar assim: nossa, eu quero ouvir mais. Eu quero ouvir mais. Eu quero mais assuntos. Eu quero mais ensinos. Eu quero mais. Eu quero mais. Quero mais. Quero mais. Então, se você quer mais, olha só. Porventura são todos apóstolos? Eu posso dizer para você: não. Ou todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Ou operadores de milagres? São todos? Não. Aí você vai falar: mas por que não? Por que não são todos mestres? Porque não é todos que buscam estudar teologia. Não são todos operadores de milagres, porque não é todos que buscam a unção de Deus para ter o dom da cura. Não é todos que oram, buscam na madrugada, 3 horas da manhã, a presença do Senhor para ela curar. Não é todos. Não é todos que têm unção, não é todos que têm dons espirituais. Poxa, eu acho que eu falo até demais, pessoal. Por isso que está dizendo assim, ó, porventura são todos apóstolos? Não são todos apóstolos. Sabe quem é apóstolo? Aquele que Jesus Cristo quer que seja apóstolo. São todos pastores? Não. É pastor aquele que Jesus Cristo chamou para ser pastor. Bispo? É bispo todos? Não. Somente é aquele que tem chamado para ser bispo. Agora vem cá comigo, meu querido, você que vai compartilhar esse vídeo. São todos que dão oferta na igreja? Não. São todos que são consagrados a dar o dízimo na igreja? Não. Por quê? Porque o dízimo e oferta só dá quem sente por Deus no coração, tem fé para dar o dízimo. E quem dá dízimo e oferta não reclama, não é murmurador. Faz por fé. Lembra que Jesus falou? O que a esquerda faz, a direita não pode ver.
Ah, mas o culto tá lindo. Olha, tem 300 milhões de pessoas cantando. Opa, vou dar o dízimo. Aí mostra pro pastor, fala: pastor, 5 mil pra igreja, tô. Ah, Jesus olha lá do céu e fala: não adianta nada, filho. Não adianta nada. Todo mundo viu que você deu 5 mil. Não compensa. Não compensa você dar 10 milhões para a igreja. Cristo viu lá. Agora, se chegar uma veinha com uma moedinha de 1 centavo, Jesus aceita a oferta dela. Porque ela fez em secreto. Ela fez com fé, ela fez com o coração. Entenda isso por Cristo Jesus. Mas e se eu chegar na igreja e dar uma frota de caminhão para a igreja? E chegar uma velhinha dar uma moedinha de 1 centavo? Pode dar a frota. Jesus fala assim: quem deu mais foi a velhinha que deu 1 centavo. Opa, peraí. Vocês precisam aprender. Vocês precisam, e você vai compartilhar esse vídeo meu. Eu tenho certeza que você nunca mais na sua vida vai fazer essas coisas que você faz. Ah, mas quem chegar com anel de dedo, anel de ouro de dedo, é os primeiros da igreja. Não, são primeiro? Tá bom, então vamos lá. São os primeiros. São os primeiros. São sim. São. Eles são os primeiros pros homens. Pros homens. Eu estou interpretando a Bíblia. Mas quando Deus olha no coração deles, eles não são primeiros. Eles não são primeiros. E sabe o que eu queria dizer? Eu queria inverter a coisa porque eu conheço teologia e conheço a palavra. Jesus, ele disse lá em Mateus que os primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então eu poderia acreditar nisso aqui e falar para você sim: os anéis de dedos, eles vão ser o último, né? Não é isso? É? Os últimos vão ser o primeiro? Ou os primeiros vão ser os últimos? Então os anéis de dedo vão ser os primeiros. Tá vendo? Vamos pensar aqui, ó. Os últimos serão os primeiros. E os primeiros serão os últimos. Os anéis de dedo vão ser os últimos. Ok? Tô errado, não tô? Tô errado. Vamos de novo. Vamos recapitular de novo. Jesus disse: os primeiros serão os últimos. Os últimos serão os primeiros. Espera aí, vamos recapitular. Os primeiros são últimos e os últimos serão os primeiros? Ah, então peraí, já recapitulei. Vamos interpretar? Quem entrar com anel de dedo pensando que ele é o bambambam da história, que ele é o melhorzão porque ele encostou o carrão lá na igreja, carrão de ouro, né? Aquele carrãozão, sabe? Aparência, gente. Aparência. Jesus olha lá do céu e fala assim: não. Se chegar um irmãozinho de mula, jumentinho, igual Jesus andou, Deus olha lá do céu, meu querido, e fala assim: esse carrão não vale nada, mas essa jumenta para mim vale ouro. Você está entendendo como que é o Evangelho? O Evangelho não é como você pensa. O Evangelho não é você que escreve ele. O Evangelho não é a sua cabeça que pensa. Por isso que você tem que interpretar a Bíblia. Entendeu? O Evangelho não é o homem que fez, é Deus. E outra, não foi um evangelho feito, foi 4. Foi 4. Cada um tinha que aprender como Cristo viveu na época. Paulo, João, Pedro, Tiago, todos eles aprenderam. O evangelho existe 4 evangelhos. E se esses 4 evangelhos existem, por quê? Porque Deus quis que esses 4 evangelhos existissem. Deus, o Criador,
Quando ele inspirou o Espírito de Deus aos homens a fazer o evangelho, foram feitos 4 evangelhos. Por que esses 4 evangelhos, meu querido? Porque cada um conheceu de um jeito uma história de Cristo. Cada um conheceu o que Cristo fez, o que Cristo ensinou, onde Cristo andou, onde Cristo batizou, onde Cristo foi a ascensão, a ressurreição, o nascimento. Cada um fez de um jeito. Agora deixa eu falar para você. Olha só, preste bastante atenção. Não foi escrito 4 evangelhos? Foi. Você sabia que no evangelho de Mateus apresentou Cristo de um jeito? Marcos apresentou Cristo de um jeito? João apresentou Cristo de um jeito? Por quê? Porque isso chama-se interpretação bíblica. Isso é interpretação bíblica. Aí alguém fala assim, nossa, mas existe 4 evangelhos, mas não era para existir um só? Não era só um evangelho? Deixa eu falar para você. Se existisse o evangelho só de Marcos e a nação tivesse o evangelho de Marcos, tá bom demais. Tá muito bom. Se existisse só de João, tá bom demais. Mas existe 4 evangelhos. Pergunta para Deus por que existe 4 evangelhos. Pergunta para Deus. Pergunte para Deus. Fale para Deus por que existe 4 evangelhos e Ele vai te dar a resposta. Compartilhe esse vídeo e obrigado. Finalidade da teologia e introdução à teologia. Tchau, pessoal.